Fala, time nerd! Bem-vindos ao canal NerdBet, apostas esportiva. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno e no vídeo de hoje te mostro as melhores análise e palpite para o sábado, dia 26 de abril. Só que antes, tropa, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para acompanhar o nosso trabalho. Se gosta dos nossos palpites, deixa o like e compartilha o vídeo com um amigo. Lembrando que aposte com responsabilidade e a aposta é apenas para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, a nossa primeira análise deste sábado, grade interessantíssima. Vamos iniciar pela Inglaterra Premier League. Temos o jogo do Chelsea versus Everton, um clássico. A odd paga 1,60, favoritismo total a equipe do Chelsea, que joga em casa com apoio da sua torcida. Atualmente é o sexto colocado, ainda rabisca uma vaga na Champions da próxima temporada, ou seja, está 2 pontos de desvantagem, que abre o G5 dessa nova Champions, ou seja, a Liga Champions League. Então, para essa partida, o Chelsea chega empolgado com 2 pontos aí diante do Newcastle. Se vence o Newcastle, empata, uma coisa que pode acontecer, o Chelsea entra no G5. Aston Villa está bem na cola do Chelsea, com 57 pontos. O Chelsea tem um bom ataque ofensivo, ou seja, tem um dos melhores ataques aí dessa Premier League. Já a equipe do Everton não é uma equipe que vem bom das pernas. Nas últimas temporadas, o Everton sempre está lutando contra o rebaixamento ou ficando em meio de tabela. Atualmente tem 38 pontos, está aí com uma ampla vantagem de não cair nesta divisão, ou seja, é uma equipe que vai ficar ali no meio de tabela. Não vejo o Chelsea aí nem conseguindo uma vaga na conferência, a equipe do Everton, aliás, conseguindo uma vaga aí nem na Conference League. Então, um jogo é para a equipe do Chelsea, é para a equipe mandante, é uma equipe que tem um elenco qualificadíssimo, é uma equipe que vem a 3 jogos sem sofrer gols. Em 4 dos últimos 5 bateu mais de 2,5 gols em seus jogos. E claro, a equipe do Everton é a equipe que mais sofre aí. Em 4 dos últimos 5 vem sofrendo gol com facilidade. Em confronto direto, o último confronto na casa do Everton foi 0-0 e na casa do Chelsea, o mais recente, 6-0 para o Chelsea. O Chelsea em casa tem a sexta melhor campanha, é uma equipe que sabe marcar gols em seus domínios, e a equipe do Everton é uma equipe frágil, tecnicamente atuando fora dos seus domínios. Ou seja, a provável escalação dessa equipe do Chelsea para esta partida é o goleiro Sanches. Tem aí uma zaga com Cucurella, um jogador de seleção espanhola, o lateral Cucurella. Tem grandes jogadores essa equipe do Chelsea, mas tudo deve passar aí pelo o craque Palme, meu parceiro. Então, vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Everton deve dificultar algumas ações. Tem um grande goleiro Pickford, mas não vejo aí superando essa equipe do Chelsea, que vai atuar na formação 4-2-3-1. Então, para esse duelo, acredito aí em Beck, Chelsea para vencer essa partida. Vamos continuando, dando seguimento. Vamos agora para o jogo do Newcastle versus Ipswich, início às 11 da manhã. A equipe do Newcastle, bastante favorito para essa partida. É uma equipe que tem grandes jogadores, mas a sua principal estrela aí é o Bruno Guimarães, e também tem o Joelito, que vem ajudando a equipe aí como pode. Bom, vai ser um jogo para a equipe do Newcastle vencer e se firmar lá dentro do G5, já que tem a mesma pontuação dessa equipe do Chelsea. A outra equipe, a equipe que vai lutar contra o rebaixamento até o fim aí, essa equipe do Ipswich, 18º colocado, está praticamente rebaixado em minha visão. Ou seja, se ele vence os próximos 5 jogos, 15 pontos, 15 com 21, 36, em minha visão, rebaixado essa equipe. Então, Newcastle vai enfrentar uma equipe tecnicamente rebaixada, que não vai ter sérias dificuldades para vencer esse jogo, acredito eu. A equipe do Newcastle em 6 jogos bateu mais de 2,5 gols. É uma equipe que vai buscar o gol
a todo momento, atuando em casa, com o apoio da sua torcida. Se ele venceu fora, imagine fora de casa, imagine em casa. Atuando em casa, essa equipe do Newcastle vem fazendo a quinta melhor campanha e a equipe visitante é um desastre total, vem fazendo aí a terceira pior campanha fora dos seus domínios. Então, para essa partida, não vou deixar um back Newcastle pela odd baixíssima. Vou pegar esse back aí. Se tiver amassando com aquela intensidade a todo momento, vamos pegar essa vitória da equipe do Newcastle ao intervalo. E também acredito no jogo para gols, um jogo aí para mais de 2,5 gols. Bom, vamos agora para a Alemanha Bundesliga. Temos jogos, grandes jogos, começando pelo Leverkusen versus Augsburg, início às 10h30 da manhã. A equipe do Leverkusen tem 64 pontos, ou seja, 8 atrás do poderoso Bayern. Infelizmente aí, para os Leverkusen, o Bayern vai ser campeão desta temporada, não tem jeito. É o vice-líder, é uma equipe competitiva, mas o Bayern esse ano ninguém tira esse título aí não, hein? Tem o melhor ataque da competição, está uma vitória do título. Ou seja, Leverkusen, vice-líder, tá muito bom, vai para a Champions da próxima temporada. Então, o que mais quer o Leverkusen? Claro, todos queriam o título, mas apenas um ganha. Então, a temporada que o Bayern fez nesse alemão, o título vai ficar com ele. O Augsburg, décimo colocado, 43 pontos. É uma equipe que sofre bastante gols. É uma equipe que vai ficar em meio de tabela ali no término do campeonato. Ou seja, Leverkusen tem a segunda melhor campanha atuando em casa, atrás apenas do Bayern. E a equipe do Augsburg fora de casa é um desastre e faz a 10ª pior campanha. Bom, a equipe do Leverkusen há 3 jogos, sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E a equipe do Augsburg em 5 de 7 bateu menos de 2,5. E em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gol. Em confronto direto, a equipe do Leverkusen vem a 3 vitórias consecutivas. O Leverkusen é aquela equipe que atua na formação 3-4-2-1, ou seja, vai atuar, vai atacar a todo momento. Então, para essa partida, acredito aí nessa vitória da equipe do Leverkusen, Leverkusen para vencer. Bayern versus mais, início às 10h30. A odd paga 1,23 na vitória do Bayern. O Bayern tem 72 pontos, 87 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o mais na sexta colocação com 47 pontos, ou seja, está a 2 pontos do RB Leipzig, que está dentro do G4, que classifica para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Então vai ser um jogo duríssimo para o Bayern e por causa que o mais está buscando uma Champions aí da próxima temporada, mas a equipe do Bayern atuando em casa é uma equipe forte, tem a melhor campanha do campeonato, 15 jogos, 12 vitórias, 38 pontos conquistados, tem apenas uma derrota, tem a melhor defesa, o melhor ataque atuando em casa. O mais não é um time frágil não, hein? Vem atuando fora de casa com firmeza, vai fazendo a quinta melhor campanha como visitante. O Bayern soma 3 jogos aí sem derrota, a equipe do Bayern, e o mais 5 jogos sem vitória e 7 jogos sofreu gol aí, nenhum jogo passou sem sofrer gol. Em 6 jogos saiu mais de 2,5 para o Bayern, e em 6 de 7 ambos marcam para ambas as equipes, e em confronto direto o Bayern venceu os últimos 5 confrontos, ou seja, não é aquele confronto que a equipe do Bayern vai ter sérias dificuldades. Em minha visão, a equipe do Bayern vai vencer esse confronto e vai confirmar o título do campeonato. Então, resumão: perdendo apenas 2 vezes na Bundesliga durante toda a temporada, ou seja, 22 vitórias e 6 empates, a equipe do Bayern de Munique pode garantir o grande título aí neste fim de semana se vencer essa equipe do mais. E o Leverkusen, claro, tem que tropeçar contra o Augsburg. De qualquer forma, a reconquista do título da Bundesliga parece inevitável e o técnico Vincent Kompany está ansioso para corrigir os erros de sua primeira derrota na Bundesliga como técnico no jogo entre os times no turno, garantindo o que seria 8ª vitória consecutiva em casa e em duelo com o adversário pela liga. O que mais chama atenção, rapaziada, o que mais chama atenção nessas vitórias
é a natureza convincente das sets anteriores, com o Bayern marcando incríveis 37 gols, embora tenha mantido apenas 2 jogos sem sofrer gols. Isso inclui uma incrível vitória por 8-1 nesse duelo na última temporada. Mas depois de sofrer pelo menos 2 gols em cada um dos 4 jogos consecutivos, aqui, além de desperdiçar 2 vantagens, o Bayern precisa de se proteger contra a contrapartida, parceiro. Então, para essa partida, o Bayern aí tem muita chance de vencer e confirmar esse título caso a equipe do Leverkusen tropece. Então, continuando, Hoffenheim versus Dortmund, início às 10h30 da manhã. É um duelo que a equipe do Dortmund atualmente é o 7º colocado, tem chance aí mínima de uma suposta vaga na próxima Champions e enfrenta a equipe do Hoffenheim, que vai lutar aí contra o rebaixamento até o término desse campeonato. Ou seja, o Borussia Dortmund não é aquele Borussia Dortmund daquela temporada passada, onde foi vice-campeão da Champions e etc. O Hoffenheim encerrou a sua série de 8 jogos em casa pela Bundesliga sem vencer, ou seja, é uma equipe que não consegue fazer uma otimização flutuante em seus domínios. Se não consegue flutuar em casa, meu parceiro, então as coisas podem piorar ainda mais. Então, uma equipe que luta contra o rebaixamento precisa pontuar, principalmente em casa. Vai enfrentar um Dortmund aí que vem a 3 jogos sem derrotas, a 10 jogos sem sofrer gols aí. Nenhum jogo passou sem sofrer gol em 10 jogos a equipe do Dortmund. E em confronto direto, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O mais recente aí foi empate técnico. O Dortmund busca um objetivo maior, lutou contra a equipe do Barcelona pelaquela vaga lá nas semi na Champions, venceu em casa, mas o Barça, poderoso Barça, atropelou em casa e isso fez o Barça chegar às semi. Para essa partida, acredito aí no jogo para fora com empate. Wolfsburgo versus Freiburg, início às 10h30. A equipe mandante, meu parceiro, a equipe mandante luta aí contra nada. Vai ficar em meio de tabela e enfrenta a equipe do Freiburg na 5ª colocação, que luta ainda por uma vaga na Champions, ou seja, está a 1 ponto do RB Leipzig, então tem que rabiscar mesmo, tem oportunidade, tem chance, vai enfrentar um Wolfsburgo, uma equipe de tradição, mas a equipe do Freiburg pode rabiscar alguma coisa nessa partida. Lembrando, há 6 jogos a equipe do Wolfsburgo não vence e o duelo mais recente deu Freiburg. Então é um duelo para gols, não tenho dúvida disso. É um jogo de objetividade. Ambas as equipes sabem marcar os seus golzinhos aí em duelos interessantes. Então, para essa partida, vou buscar o mercado para gols. Um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Frankfurt versus Leipzig. Início às 10h30. A equipe do Frankfurt luta por Champions, 52 pontos, está no G3. Leipzig G4. É um duelo de Champions, meu parceiro. Um duelo de Champions, mas o Leipzig vai atuar fora de casa. Vai enfrentar um Frankfurt que atuando em casa faz a 4ª melhor campanha. E atuando fora, a equipe do Leipzig não faz uma campanha aí contundente, já que é aí atualmente atuando fora de casa o 9º colocado. Então, em sequência individual, a equipe do Leipzig não perde a 3 jogos, a 5 sem sofrer gol. Em 4 de 5 bateu ambos marcas e bateu menos de 2,5 nos últimos 6 jogos da equipe do Heracles Frankfurt. Bom, o confronto mais recente entre essas equipes, histórico aqui, último confronto deu Leipzig 2-1 e atuando em casa 2-2. Então vou deixar nessa partida um jogo para casa com empate, um jogo para ambas as equipes marcam gols. Continuando, vamos para a França Liga 1. Temos o jogo do Le Havre versus Mônaco, início às 14 horas. A equipe do Le Havre é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, tem a mesma pontuação do Saint-Étienne, que está sendo rebaixado, provavelmente, e o Mônaco 54 pontos, ainda busca aí uma vice-liderança
nesta edição de campeonato francês. Bom, em sequência individual, a equipe do Le Havre, em 8 dos últimos 10 jogos, bateu ambos marcas mais de 2,5. Em 7 de 9, foi a primeira equipe a sofrer gol. Em confronto direto, o Mônaco não perde a 4 confrontos, o mais recente venceu 3-1 e atuando em casa foi 0-0. Ou seja, é um duelo que está mais favorável aí para essa equipe do Mônaco. Então, para essa partida, vou acreditar aí no mercado para Mônaco vencer esse jogo aí. Lyon versus Rennes, início às 16h05. A equipe do Lyon, sexto colocado com 51 pontos, tem chances matemáticas até de beliscar aí uma vaga na Champions da próxima temporada. E a equipe do Rennes é o décimo colocado com 38 pontos, provavelmente vai ficar em meio de tabela. A equipe do Lyon vem a 7 jogos sem sofrer gol. Lembrando, em 8 bateu mais de 2,5. Em 7 bateu ambos marcas. Já essa equipe do Rennes, em 5 de 7 bateu mais de 2,5 e vem a 3 jogos aí sofrendo gol a todo momento. Em 6 de 7 bateu mais de 2,5 em confronto direto. O mais recente deu Rennes. É um jogo para gols, meu parceiro. Acredito no jogo para mais de 2,5 gols. Você que é mais conservador, pega aí um jogo para ambos marcas. Vamos agora para a Copa do Rei, grande finalíssima. Temos o jogo do Barcelona versus Real Madrid, início às 17 horas. A equipe do Barcelona paga uma odd de 2,15. É uma equipe favorita, em minha visão, pela temporada que vem fazendo. A equipe do Barcelona atua no 4-2-3-1. Tem aí grandes jogadores, laterais Martin, Koundé e a zaga Martinez e Kovacic. E tem aí na meiuca tem aí o De Jong e Pedri. De Jong e Pedri. Grande trio de ataque, Lamine Yamal, Olmo, Rafinha e Fernando Torres. Ou seja, vai enfrentar um Real Madrid que também tem grandes jogadores, tem o grande goleiro Courtois, tem o lateral Valverde, Garcia, tem aí zagueiros como Rudiger, Asensio, tem o grande meio-campo com Luka Modric, Bellingham, Tchouaméni. Tem o trio de ataque Vini, Mbappé e Rodrigo, mas veja aí o Barcelona bem acima do Real Madrid para este jogo. O Barcelona não pode contar com Robert Lewandowski, Bernal, Casado e a equipe e o Balde. Bom, é um jogo clássico, clássico é clássico, mas acredito aí nessa equipe do Barça. Bom, em 8 de 9, a equipe do Barça foi a primeira equipe a marcar. O Barcelona já enfrentou, vamos lá. O Barcelona enfrentou o Real Madrid nos últimos 3 confrontos. Um pelo amistoso, o Barcelona venceu 2-1. Depois o Barcelona pegou pela La Liga 4-0 pelo primeiro turno desta atual edição. Depois enfrentou pela Supercopa da Espanha, venceu de virada 5-2 e vai enfrentar agora Real Madrid pela essa grande final e depois vai enfrentar o Real Madrid pela La Liga, que o Barcelona também deve ficar com aquele título. Então o Barcelona tem grandes chances de ficar com essa tríplice coroa. Convenhamos que no Brasil tem grandes torcedores do Barça por causa do Lionel Messi e do Real Madrid aí por causa do CR7, Vini Júnior, Endrick, mas o Barcelona também tem história aqui no Brasil, meu parceiro. Lionel Messi, Neymar Júnior, Ronaldinho. Então, me respeita o Barcelona aí também, né? Para essa partida, acredito aí numa vitória do Barcelona com empate a nula e Barcelona para ficar com o título. Vamos agora para a Liga Portugal, Estrela Amadora versus Porto, início às 16h30. Porto paga uma odd de 1,55. A equipe do Porto é o quarto colocado com 62 pontos. Vai enfrentar uma equipe que luta contra o rebaixamento, Estrela Amadora, 26 pontos. 2 pontos à frente do 16º colocado. E a equipe do Porto está 1 ponto aí de entrar no G3. Em sequência individual, Estrela Amadora, em 9 de 10 bateu menos de 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, a equipe do Estrela Amadora perdeu os últimos 5 e agora não vai ser diferente. Vou deixar aí essa vitória do FC Porto e sem esquecer Campeonato Brasileiro. Hoje temos Ceará versus São Paulo às 18h30. Bom,
A equipe do Ceará atuando em casa é uma equipe forte. Atualmente o Ceará é o quinto colocado com 7 pontos. O São Paulo também tem 7 pontos e é o 10º colocado, ou seja, da quinta à 10ª colocação, todos com 7 pontos. Atuando em casa, o Ceará venceu os 2 jogos que teve à sua disposição, 100% no Brasileiro. E o São Paulo fora empatou os 2 jogos. Bom, em sequência individual, a equipe do São Paulo vem a 8 jogos de invencibilidade, vem de um triunfo elástico diante do Libertad do Paraguai, venceu por um placar de 2-0. O Ceará, a 3 jogos, vem sofrendo gol, em 5 bateu ambos marca, em 4 de 5 bateu ambos marca também para a equipe do São Paulo. Em confronto direto, meu parceiro, o mais recente entre eles foi 2-1 para o São Paulo atuando fora de casa. Então, para essa partida, eu vou pegar aí um jogo para mais de 1,5 gol. E claro, a equipe do São Paulo também pode poupar jogadores porque vai enfrentar o Náutico pela Copa do Brasil. Então, é nada mal aí também optar uma chance dupla Ceará com empate. Sport versus Fortaleza, início às 20 horas. Bom, o Sport vem decepcionando bastante nesta competição. São 5 jogos de um empate e 4 derrotas. Vem fazendo uma temporada terrível. Claro, o Fortaleza é uma equipe que consegue e sabe se recuperar no Brasileiro. Já foi lanterna um turno inteiro em temporadas passadas e brilhou e chegou até a Libertadores. Atualmente é o 14º com 5 pontos. Vem de um empate diante do Bucaramanga, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. E é o Fortaleza, né? Fortaleza atuando fora de casa. Tem apenas 1 ponto em 2 jogos. E o Sport atuando em casa, meu parceiro, pior mandante da competição em 2 jogos, 2 derrotas. Em sequência individual, 4 derrotas consecutivas, Sport e Fortaleza 6 jogos sem vencer, ou seja, ambas as equipes vêm sofrendo gol aí em 3 dos últimos 5 jogos. O Fortaleza não perde a 7 confrontos para essa equipe do Sport, e ou seja, nos últimos 2 confrontos, 4-1 e 2-0 atuando fora de casa. Então, para essa partida, vou pegar esse Fortaleza com empate e vamos agora Botafogo versus Fluminense. Botafogo versus Fluminense é um clássico. A equipe do Botafogo não engrena, em minha visão. Não está engrenando aí com esse Paiva, esse treinador. Não é à toa que o Botafogo está aqui atualmente na 15ª colocação com apenas 5 pontos ganho. Perdeu mais uma. Perdeu para o Estudiantes da Argentina. Uma falha do goleiro. E o Fluminense do Renato Gaúcho é o terceiro colocado com 10 pontos. Ou seja, o Renato vem agregando aí nessa equipe, hein? Bom, Fluminense 7 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. O Botafogo vem a 4 jogos sem vitória. 4 jogos sofreu gol. Em 7 de 8 bateu menos de 2,5. Ou seja, 7 vitórias consecutivas nos últimos 8 confrontos da equipe do Botafogo. 8 confrontos sem derrota. O mais recente venceu por um placar de 2-1. Mas para essa partida, pela fase do Botafogo, eu vou acreditar no jogo para mais de 1,5 gols. E aí, tropa, é o fim da nossa análise esportiva deste sabadão. Lembrando mais uma vez, de aposta com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Então, se gostou, compartilha, deixa o like e vamos nessa. Bom, como bilhete pronto de hoje, podemos pegar aqui esse mais de 1,5 entre Ceará versus São Paulo, mais de 1,5 entre Botafogo versus Fluminense, uma chance dupla aí de mais de 1,5 gols. Podemos pegar aqui essa vitória da equipe do Chelsea, tudo bem, é clássico. Podemos pegar essa vitória da equipe do Chelsea. Podemos pegar aí essa vitória do Leverkusen, Chelsea e Leverkusen para vencer, é uma boa pegada. Podemos pegar aí Bayern de Munique para vencer, Barcelona com empate, Bayern de Munique para vencer e podemos pegar esse Ceará com empate. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, transforme seu bilhete pronto em green. E não se esquece, meu parceiro Green, deixa aí nos comentários as suas sugestões de novos vídeos. Partiu, tropa!